Amém, meus irmãos. Vamos agora para a meditação da palavra de Deus. Abra sua Bíblia na primeira carta de Pedro, capítulo 4. Vamos dar continuidade à exposição do capítulo 4 de 1 Pedro. Versículo 14 a 16. 1 de Pedro, capítulo 4, versículo 14 até o versículo de número 16. Diz assim: Se pelo nome de Cristo sois injuriados, bem-aventurados sois, porque sobre vós repousa o Espírito da glória e de Deus. Não sofra, porém, nenhum de vós como assassino, ou ladrão, ou malfeitor, ou como quem se intromete em negócios de outrem. Mas se sofrer como cristãos, não se envergonhe disto, antes glorifique a Deus com esse nome. Então, meus irmãos, é até o versículo de número 16, a nossa meditação desta manhã. Vamos orar para que Deus fale conosco. Senhor nosso Deus, queremos te agradecer por tua palavra e pedir que teu Espírito Santo venha exercer graça e misericórdia em nossas vidas, nos concedendo o privilégio de entender a tua palavra e de aplicá-la às nossas vidas. Que o Senhor nos ajude a entender as profundezas da tua lei, da tua palavra, e que o teu Espírito Santo venha inculcá-las em nossos corações e nossas mentes, capacitando-nos a obedecê-la. Tudo isso nós te pedimos e te agradecemos desde já, em nome de Jesus. Amém. Meus queridos irmãos, uma das situações que vão sempre acompanhar a igreja de Cristo Jesus são constantes perseguições. Está escrito em Apocalipse, capítulo de número 12, que a mulher de Apocalipse 12, que representa a igreja, fugiu para o deserto, aonde é o seu lugar. Naquela ocasião de Apocalipse 12, ali temos o retrato da igreja sofrendo perseguição do dragão. O dragão é o diabo, como está escrito em Apocalipse, capítulo de número 12, versículo 9 e 10. O dragão grande e vermelho é o diabo e persegue essa mulher, que é a igreja. E ele persegue essa mulher até o deserto. A mulher foge até o deserto. E a Bíblia diz que o deserto é o seu lugar. Ou seja, o povo de Deus, ele sempre vai sofrer perseguição, sofrer lutas e tribulações, porque aí é o seu lugar nessa terra, lugar onde passa por deserto, por lutas, por tribulações. Isso vai na contramão da pregação de muitos pregadores midiáticos que dizem que o crente não deve sofrer, que a igreja não deve sofrer. Mas faz parte da vida da igreja a perseguição, e isso aconteceu desde o início da igreja. Desde a igreja primitiva em Atos, nós percebemos a igreja sofrendo oposição e perseguição. Agora, o que nós precisamos entender, como se efetua essa perseguição, como ela se opera, e essa dinâmica da perseguição à igreja, ela se perpetua geração após geração. O que muda são alguns aspectos dela. Por isso, nós vamos estudar nesta manhã quais são as características da perseguição à igreja, quais são as marcas da perseguição à igreja. E esse é o tema da mensagem desta manhã, as marcas da perseguição à igreja, com base em 1 de Pedro, capítulo 4, versículo 14 a 16. E a primeira marca da perseguição à igreja, meus irmãos, é que a perseguição à igreja é inevitável. A primeira marca da perseguição à igreja é que ela é inevitável. Observe o versículo de número 14. Se pelo nome de Cristo sois injuriados. Se pelo nome de Cristo sois injuriados. Na leitura do texto em português, nós não conseguimos, numa leitura à primeira vista, entender a intenção real do autor, Pedro, ao escrever essa frase. Se pelo nome de Cristo sois injuriados. A impressão que nós temos quando Pedro escreve isso é que há uma hipótese de talvez sermos injuriados pelo nome de Cristo. Mas o texto, no texto grego, não traz uma condição de hipótese. O texto grego traz uma condição de fato. É um fato. Quando ele usa a conjunção se, é a conjunção grega ei. E essa conjunção grega ei significa uma realidade, um fato. É uma condição de fato. Isso se assemelha, por exemplo, quando quando Satanás fala para Jesus no deserto: se tu és o Filho de Deus, lança-te daqui para baixo.
é a mesma conjunção. Ei, o que o diabo quer dizer? Já que tu és, de fato, filho de Deus, tens condição de te lançar daqui para baixo. Veja que é a mesma conjunção. Se é a conjunção ei, que significa então, já que pelo nome de Cristo sois injuriados. Isso significa, meus irmãos, que é um fato, é inevitável sermos injuriados pelo nome de Cristo. Então, uma tradução possível é, já que pelo nome de Cristo sois injuriados. Então, nós somos injuriados constantemente pelo nome de Cristo. É algo inevitável na história da igreja, na história dos crentes. Sempre seremos injuriados, perseguidos pelo nome de Cristo, por causa do nome de Cristo. E observe que a perseguição não é por nossa causa. A perseguição é por causa do nome que nós carregamos em nossa fronte. Como está escrito em Apocalipse, que a marca do Cordeiro é o nome do Cordeiro escrito em nossas frontes. Ou seja, para onde você vai, você leva o nome de Cristo. O povo que se chama pelo meu nome, 2 Crônicas 7,14. Se o povo que se chama pelo meu nome orar, ou seja, o nome de Cristo, nós carregamos constantemente o nome de Cristo para onde nós formos, aonde nós estivermos. Então, meus irmãos, essa é a primeira marca da perseguição à igreja. É que a perseguição à igreja ela é inevitável. Tá? Agora veja, nós estamos falando aqui de pessoas que são crentes de fato. Nós não estamos nos referindo de pessoas que se dizem crentes, de pessoas que falam da boca para fora que são cristãos, mas dão mau testemunho. São perseguidos, às vezes, não por causa do nome de Cristo Jesus, mas eles sofrem muitas vezes porque fazem coisas erradas. Como diz o versículo 15, não sofra, porém, nenhum de vós como assassino, ou ladrão, ou malfeitor, ou como quem se intromete em negócios de outrem, né? Se intromete ou às vezes furta coisas de outro, né? Atrapalha a vida dos outros. Então, ele está falando aqui não dos falsos crentes, daqueles que têm sujado o nome da igreja, do nome de Cristo por onde vai. Ele está falando do verdadeiro crente. E o verdadeiro crente ele vai sofrer perseguição, vai ser inevitável ele sofrer perseguição por causa do nome que nós carregamos. Nome bom, nome doce, nome precioso, mas que traz esse peso de perseguição, porque se perseguiram o próprio Cristo, vai perseguir também os cristãos. O que vai mudar, meus irmãos, a natureza dessa perseguição, vai mudar apenas o modo e a intensidade, geração após geração. Em algumas gerações, a perseguição ela acontece de uma forma muito intensa, com morte, com prisões, e em alguns países também acontece assim. Hoje mesmo, atualmente, temos países que prendem cristãos, que queimam igrejas, que matam cristãos. Mas em algumas localidades, a perseguição ela é diferente, ela é mais branda. Às vezes a perseguição é moral, às vezes a perseguição é intelectual. Então muda a forma, muda o modo, muda a intensidade. Tá? Por exemplo, no Brasil, se você colocar expressamente que você é cristão, você sofre perseguição, uma perseguição moral. Tá? Então, por exemplo, o jovem da nossa igreja que estudou para fazer o vestibular, faz o vestibular, entra na faculdade, quando ele fala na faculdade que ele é cristão, muitas vezes, não todas as vezes, mas muitas vezes começa a sofrer pressão do próprio professor, dos seus colegas, que as ideias batem de frente com o cristianismo. Então, ele está dizendo aqui que é inevitável nós sofrermos por amor a Cristo, e o que é um privilégio, tá? Que é o segundo ponto. Então, a primeira marca da perseguição à igreja é que ela é inevitável, a segunda marca é que ela é um privilégio. Sofrer por amor a Cristo é uma honra, é um privilégio. Observe o versículo de número 14. Se pelo nome de Cristo sois injuriados, bem-aventurados sois. Bem-aventurados sois. Isso significa que nós somos felizes, como está escrito em Mateus capítulo 5, versículo 11. Bem-aventurados sois quando vos injuriarem, vos perseguirem e disserem todo mal contra vós, mentindo disserem todo mal contra vós. Ou seja, a difamação faz parte da perseguição à igreja. A difamação, como está escrito no versículo de número 4. Por isso, difamando-vos,
a difamação, a oposição faz parte da perseguição à igreja, mas isso é um privilégio, é uma honra. É uma honra você sofrer por amor a Cristo. Por isso que os apóstolos eles estavam felizes e alegres quando eles sofreram, foram açoitados por amor a Cristo, porque eles se consideraram aquilo como uma honra, um privilégio, sofrer por amor a seu Salvador. Então, quando você estiver sendo humilhado, motivo de chacota, de humilhação, de vergonha perante as pessoas, a sociedade, porque você é cristão, não se envergonhe disso, não se entristeça disso. Veja o versículo de número 16. Versículo 16. Mas se sofrer como cristão, não se envergonhe disso. Então, não se entristeça, não se envergonhe, use de autoridade, fale com autoridade em nome de Cristo Jesus, defenda o bom testemunho, mostre a razão da sua esperança, da sua fé para aqueles que não são crentes e defenda a sua fé com autoridade e com ânimo. Então, a primeira marca da perseguição à igreja é que ela é inevitável. A segunda marca é que ela é um privilégio. A terceira e última marca que nós falaremos aqui da perseguição à igreja é que ela tem uma boa razão de ser. Tá? Então, ser perseguido pelo mundo, quando o mundo persegue a igreja, tem um motivo, tem uma razão. E é uma boa razão nós sermos perseguidos. E qual é a razão de nós sermos perseguidos? É por causa do Espírito Santo que habita em nós. A habitação do Espírito Santo, versículo de número 14. Se pelo nome de Cristo sois injuriados, bem-aventurados sois. Por quê? Porque sobre vós repousa o Espírito da glória e de Deus. É o Espírito Santo que repousa sobre nós, que repousa em nós. Esse Espírito faz despertar perseguição, oposição, porque é o Espírito da glória de Deus. É o Espírito da glória de Deus, ou seja, nós já estamos desfrutando das primícias do Espírito, como está escrito em Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8, Paulo diz que nós já temos as primícias do Espírito, ou seja, já estamos usufruindo das bênçãos do Espírito Santo, da presença do Espírito Santo, do poder do Espírito Santo, muitas vezes da plenitude do Espírito Santo, o que isso faz resplandecer a luz do Senhor em nosso rosto. Por isso que mesmo em meio às lutas, às tribulações, nós estamos em paz, com semblante sereno, nós estamos felizes e alegres na presença de Deus, mesmo em meio a tanta tensão, tanta luta. E o mundo não entende isso. O mundo não entende porque eles não têm esse Espírito Santo. O que faz levantar a oposição, o que faz levantar a perseguição. Lembre-se que Estevão, quando ele estava pregando o evangelho no Sinédrio, eles começaram a ver essa luz brilhando em Estevão. É a presença do Espírito Santo, o que aumentou mais ainda a sua perseguição. Por que o mundo nos persegue? Nós temos uma boa razão para isso. Por causa da habitação do Espírito Santo em nós. O Espírito da glória e o Espírito que é o Espírito de Deus. Veja, meus irmãos, esse Espírito Santo que habita em nós, ele fica evidenciado também através dos frutos do Espírito, dos dons do Espírito, o que desperta ainda mais o ódio e a raiva daqueles que não são cristãos. Então, quando esse fruto do Espírito, que é o caráter, o amor, a alegria, a paz, tudo isso vem despontar em nosso caráter, em nossas atitudes diárias, isso faz com que nós não vivamos uma vida de devassidão, uma vida de imoralidade, uma vida de impureza. Então os ímpios olham isso e ficam irados. Versículo 4, observe, 1 de Pedro capítulo 4, versículo 4. Por isso, difamando-vos, estranham que não concorrais com eles ao mesmo excesso de devassidão. Isso gera raiva, porque nós temos um bom testemunho, um fruto do Espírito. Isso gera raiva neles, porque nós não estamos vivendo a vida ímpia que eles vivem. Então é um misto de sentimento, raiva, sentimento de inveja, porque eles gostariam de ser assim, ter um caráter assim, mas ao mesmo tempo não conseguem porque ao mesmo tempo não querem. Mas admiram isso nos crentes, mas ao mesmo tempo não se predispõem a ter uma vida diferente, por causa da sua natureza pecaminosa. Então, qual é o resultado? Quando você olha para alguém, que aquela pessoa se destaca, que aquela pessoa ela é melhor que você no sentido de ela se revela como uma pessoa com um caráter melhor que o seu, um comportamento melhor que o seu, a tendência humana é a raiva, a tendência humana é a inveja.
Observe que Caim quis matar e matou seu próprio irmão Abel, porque Abel tinha esses frutos. Então, meus irmãos, isso levanta a perseguição quando os ímpios olham o fruto do Espírito, o Espírito Santo que habita em nós. E também a oposição também acontece porque o Espírito que reside nos filhos da desobediência, como está escrito em Efésios capítulo de número 2, versículo 1 a 3, o Espírito que atua nos filhos da desobediência faz levantar uma perseguição contra os crentes por causa do Espírito que habita nos crentes. Então também há uma luta espiritual por trás disso, isso é inegável. Então, meus irmãos, quais são as marcas da perseguição à igreja? A primeira marca, ela é inevitável. A perseguição é inevitável, a perseguição é um privilégio, a perseguição tem uma boa razão de ser. São as 3 marcas da perseguição à igreja. É um privilégio, é inevitável e tem uma boa razão de ser. Diante disso, qual deve ser então a nossa reação a essa mensagem? Nossa reação a essa mensagem, meus irmãos, é: sofra, mas sofra pelo motivo certo. Sofra por causa do seu bom testemunho. Não sofra por fazer coisas erradas. Versículo 15. Não sofra, porém, nenhum de vós como assassino, ladrão ou malfeitor, ou como quem se intromete em negócios de outrem. Então, se o sofrimento é inevitável, sofra por causa de um bom testemunho. Uma outra palavra para nós diante dessa mensagem é: glorifique a Deus diante do sofrimento. Versículo 16. Mas se sofrer como cristão, não se envergonhe disso. Antes, glorifique a Deus com este nome. Então, se você sofre pelo nome de Cristo, então glorifique a Deus. Não entre em uma depressão, uma crise de ansiedade, que você está sendo perseguido, sofrendo injúria por causa do nome de Cristo. Mas glorifique a Deus, porque é um privilégio. Então, meus queridos irmãos, essas são as 3 marcas da perseguição à igreja. É inevitável, mas é um privilégio e tem uma boa razão de ser. Que Deus assim nos abençoe. Vamos orar para encerrar o culto. Senhor nosso Deus, queremos te agradecer por tua palavra, por esta mensagem, que teu Espírito Santo nos faça lembrar dessa mensagem todos os dias, especialmente nos momentos de perseguição e luta. Nos faça lembrar, nos faça recordar e venha nos fortalecer espiritualmente com esta mensagem. Continua nos dando um dia abençoado, livrando-nos do mal, nos purificando e nos ajudando a dar bons frutos do teu Espírito em nosso caráter. E continuar dando um bom testemunho de ti. Tudo isso nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus revelado na cruz e a comunhão do Espírito Santo seja sobre cada um que está nos assistindo desde agora e para sempre. Amém. Meus queridos irmãos, quero agradecer a participação de todos que estão nos assistindo neste culto online e queria avisá-los que logo mais às 10 horas da manhã nós teremos mais uma live que será o estudo bíblico, estudo bíblico sobre a salvação, às 10 horas. E também para a nossa igreja presbiteriana de Diadema haverá a escola dominical normal através do aplicativo Webex, cada sala de aula, as crianças, os jovens, adolescentes e adultos. E para que a igreja esteja de certa forma de portas abertas para o mundo, para a sociedade, nós também faremos essa aula através da live às 10 horas da manhã. Então, você que nos acompanha através do Facebook e Instagram, eu convido a estar novamente nos assistindo às 10 horas da manhã para ouvir mais uma vez a mensagem da Palavra de Deus. Quero ressaltar também, meus irmãos, que ontem nós fizemos o lançamento oficial do nosso site, do site da Igreja Presbiteriana de Diadema, tá? ipbdiadema.com.br. Acesse o nosso site, você vai conhecer melhor a nossa igreja, vai conhecer o conteúdo e as atividades, os ministérios, os departamentos da nossa igreja, o endereço, os horários dos cultos, os horários dos trabalhos, a história da igreja, a estrutura da igreja. Então, acesse ipbdiadema.com.br e você vai conhecer um pouco melhor da nossa igreja para quando passar essa quarentena você estar nos visitando. ipbdiadema.com.br. Um grande abraço a todos, que Deus os abençoe ricamente, meus irmãos.